Bom, boa noite a todas e todos que nos assistem, as nossas parceiras e convidadas. Eu sou Caroline Gomide, sou professora na Universidade de Brasília e faço parte da atual diretoria da Febragel. Espero que estejam bem e se cuidando. Estamos aqui, então, dando continuidade ao projeto Geodebates da Febragel. Hoje, com a parceria da ABMGel, SBG e APG. Nosso tema será Geologia e Gênero, Desafios Históricos. E o principal objetivo dessa mesa virtual, é discutir e ampliar as informações acerca das relações de gênero na nossa sociedade, especialmente no nosso meio de atuação profissional. Eu gostaria de agradecer a Febragel, especialmente a Suzy Ruff, que idealizou esse tema e gentilmente me indicou para mediação. Ela tem sido companheira na construção desde a primeira live de debates, mas também em várias frentes da academia e da vida. E ao Fábio Reis, que é presidente da nossa Federação de Geólogos e que tem participado da organização de todas as mesas, debates, palestras feitos pela Febragel no momento. Bom, aparentemente estamos com um problema no YouTube. Vamos ver se todo mundo está vendo a transmissão. Bom, aparentemente está tudo ok. Deixa eu ver se o som não está aparecendo. Só um minuto, gente. Desculpem, deixa eu acompanhar aqui. Mas o som não tá... Deixa eu atualizar. Estão escutando? Ah, agora sim, tudo ok. Bom, desculpa, gente, problemas técnicos, porque aparentemente demorou o delay. Muito obrigada. Mas então, o som não tá... Deixa eu atualizar. Pronto. Certo, agora funcionou. Então, voltando aos nossos agradecimentos, também agradecer a SBG, que é parceira da Febragel e vice-versa em várias atividades, Em especial a presidenta Simone Cruz, que tem nos representado muito bem e está conosco hoje. E também ao Fábio Machado, que tem transmitido as lives em parceria e hoje está conosco também transmitindo pelo Facebook da SBG e da Febragel. Agradecer também à ABMGel pela parceria, por existir e por nos organizar enquanto mulheres geocientistas e fomentar esse debate no setor. Agradeço nominando, então, a presidenta, nossa presidenta Lila Queiroz, e a diretora de Relações Institucionais, Mariana Ferreira, que também está conosco hoje. E eu preciso registrar a nossa parceria de muitos anos, até porque eu corro o risco de chamar de Mari no meio da live. Várias pessoas correm esse risco, né, Mari? E também faz parte do nosso projeto de extensão aqui na FUP, o NB, Mulheres Cientistas, Desafios, Mitos e Resistência Cotidiana, coordenado pela professora Suzane Maciel. Gostaria também de agradecer a presença da professora doutora Joana Guimarães Luz, que acabo de conhecer e eu já admiro muito, reitora da Universidade Federal do Sul da Bahia e que vem refletir conosco esse tema que é tão caro a nós, mulheres geocientistas, E dessa maneira, então, eu passo a palavra a vocês para que se apresentem rapidamente antes da gente começar o debate. Muito obrigada pela presença de vocês. Podemos começar pela professora Joana? Bom, boa noite a todos e todas. Eu queria agradecer o convite, para estar aqui. Eu acho que esse é um tema muito importante para nós, mulheres. Acho que, apesar dos avanços que tivemos ao longo do tempo, ainda temos muito chão pela frente, como se diria, para estarmos consideradas na sociedade como... para que esse tipo de discussão não seja mais necessário, essa discussão não seja mais necessária. Mas ela continua necessária. Bom, eu sou Joana Guimarães, como a Caroline já falou, eu sou geóloga, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde fiz a minha graduação, fiz o mestrado na Universidade Federal da Bahia e um doutorado nos Estados Unidos, na área de águas, recursos hídricos, e minha área de atuação é mais a área da hidrogeologia. Então, é um prazer estar aqui com vocês e a gente
no momento, ocupo o cargo de reitora da Universidade Federal do Sul da Bahia, que é uma universidade bastante jovem, né? Hoje, inclusive, hoje está fazendo 7 anos da sanção da lei de criação da Universidade Federal do Sul da Bahia. Então, estamos de aniversário hoje. Tá? É uma universidade muito jovem e, obviamente, com muitos desafios, né? Mas estamos aqui e espero, da companhia da Simone, uma parceira de longa data, aí, nós fomos colegas da UFBA e em muitas ocasiões estivemos juntas aí em várias frentes, né, Simone? E o prazer de conhecer a Mariana aqui, que também na companhia dessa noite aí, eu espero que a gente aproveite bastante, tá? É isso. Muito obrigada, Joana. Simone? Boa noite a todas e todos. Agradecer à Febragel pela oportunidade, pelo convite de estar aqui representando a SBG, que é uma instituição com mais de 70 anos, né, que vem atuando aí no cenário científico, na área de geociências. Atualmente, além de presidenta, né, da SBG, eu também sou coordenadora do curso de pós-graduação em Geologia, e agradeço imensamente, né, a oportunidade da criação desses espaços em que a gente pode expor as nossas ideias, a gente pode fazer debates importantes com temas, né, que somente de uns anos para cá, né, Joana, a gente que é um pouco mais velha, né, a gente sabe que esses são debates que foram muito pouco pautados na nossa época em que éramos estudantes, não é? Então, eu acho que a criação desses espaços e os avanços que eles nos trazem são extremamente promissores. Agradeço essa geração nova que, né, de certa forma, se inquietou, né, e está trazendo um debate aí para que a gente possa, então, avançar nessas questões que a gente, infelizmente, ainda tem que estar debatendo, ainda tem que estar levando em consideração no nosso cotidiano. Então, eu já me apresentei, agora um detalhe que me orgulha muito, eu sou técnica de geologia, comecei a minha vida na escola técnica, comecei a estudar geologia com 14 anos, então a geologia para mim é realmente uma parceira de muitas felicidades, de muitas saudades de família, de amigos, né, e com certeza ela nos preenche todos os dias e ela tem um papel muito importante aí na nossa sociedade que a gente precisa contagiá-la para que ela entenda a importância, né, da nossa profissão. Como mulheres geocientistas, então saúdo a todas que estão nos assistindo e saúdo também aos colegas geocientistas que nos apoiam aí nessa luta. Obrigada, Mariana, boa noite. Carol, eu vou chamar de Carol, eu vou chamar de Mari, desculpe, né, sem formalidades. Joana, minha companheira aí, né, aqui na UFBA, já estivemos realmente juntas, uma saudade muito grande que você deixou em nós aqui, tá? Um beijo aí na sua família linda, né? E muito obrigada, gente. É isso. Muito obrigada, Simone. Ótimo. Mariana, então, por favor. Bom, uma boa noite a todos. Sou Mariana de Araújo Ferreira, sou geóloga formada na Universidade de Brasília. Tive a honra de, nos anos da universidade, me aproximar de pessoas que trabalham muito, né, como a Carol. Vou chamar de Carol também, Simone, vou seguir seu exemplo aí. É meio difícil chamar de Caroline, então vai acabar sendo Carol. E ter andado caminhos que me permitiram hoje estar num debate de tamanha grandiosidade com mulheres tão significativas no Brasil, em suas áreas, e nesse momento que é um momento em que se clama por mudança em vários aspectos, né? Nesse sentido desse caminho que eu trilhei dentro da universidade, eu não sou da academia, como vocês podem ver, eu sou da área técnica, né? Sou consultora na parte de legislação mineral, de geoprocessamento e economia mineral, e sou da diretoria da Sociedade Brasileira de Geologia Núcleo Brasília, e tive a honra de me juntar com outras mulheres magníficas para fazer a fundação da Associação Brasileira de Mulheres nas Geociências, para tentar organizar justamente todas essas demandas que a gente ainda tem que fazer, né? Eu gostaria mesmo de ressaltar isso que a Simone e a Joana falaram,
a gente ainda tem que estar se discutindo, a gente sentiu a necessidade de ainda ter que se formar uma associação, se organizar, porque a ideia surgiu até porque a gente pegou um documento da década de 70 da UFMG, as meninas da UFMG pegaram esse documento e as demandas eram praticamente muito similares às que a gente tinha hoje, né? Em 2018, que foram as primeiras conversas da BMGEL, e a gente resolveu que a BMGEL era mais do que necessária, porque essas vozes precisavam ser organizadas, né? Então, esse caminho eu faço muita honra, eu tenho muita honra de participar e de estar nesse momento, nesse debate aqui com vocês, poder participar, dar um pouco da minha história, participar um pouco dessa discussão e fomentar isso dentro do setor. Então, agradeço a oportunidade e agradeço a todos que tiraram tempo para vir aqui assistir e ouvir o que a gente tem a dizer, e debater e conversar. É isso. Muito obrigada, Mari. Então, para começar nosso debate, eu quero antes trazer alguns dados referentes ao nosso tema para dialogar com vocês ao longo da nossa live, né? E alguns estudos já trazem dados que comprovam que as mulheres nas áreas, né, em áreas de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, são marginalizadas por costumes que frequentemente são excludentes e digo até predatórios, não gosto muito dessa palavra, mas a lógica, a tradução, inclusive, do estudo é exatamente essa, né? 63% das mulheres nessas áreas já passou por assédio sexual e estão em menor número nessas áreas. No setor privado, por exemplo, 40% são mulheres. E esses números de assédio são ainda maiores no subgrupo que inclui a geologia, dentro desse estudo, né? E tem proporcionalmente menos mulheres atuando. A maioria das mulheres relatam que precisam se comportar como homens ou serem vistas dessa maneira pelos homens para ocupar cargos de chefia e têm de trabalhar mais e melhor para que tenham o mesmo reconhecimento, né? E no caso do setor privado, com salários menores, inclusive. Na academia, nós precisamos lidar com o efeito Matilda, que é o preconceito frequente, né, que não reconhece as contribuições das mulheres na pesquisa, o trabalho é frequentemente atribuído aos colegas homens, a síndrome do impostor, quando a própria pessoa não consegue aceitar e admitir suas conquistas, ela acredita que o sucesso vem de ajuda ou de sorte, né? E esses dados, somados à divisão de tarefas em casa, dificulta muito o nosso dia a dia, chegando a inviabilizar algumas ou muitas atividades. E é importante frisar que essa divisão, que é muito desequilibrada e que fica mais evidente agora nesse momento de pandemia, né? E que tem uma das suas faces a exploração de outras mulheres, em sua maioria mulheres negras, contratadas para o serviço doméstico. Uma conversa que agora toma uma outra proporção ainda, depois do crime brutal de ontem. Então, nesse sentido, eu gostaria de saber de vocês quem são essas mulheres e onde estão na nossa área, começando pela seguinte pergunta. O desequilíbrio entre homens e mulheres é estrutural em nossa sociedade e não é possível superar esse desequilíbrio sem discutir de maneira atrelada também as desigualdades de raça e classe. Diante disso, como para nós, da geologia, se dão esses desafios e como se refletem no mercado de trabalho e na academia? Podemos começar com a Simone? Muito obrigada, gente. Bom, muito boa pergunta, Carol. A gente sabe que nós mulheres, né, desde quando somos crianças, nós somos totalmente desestimuladas a ingressar em carreiras que estejam ligadas às áreas de exatas, né? A gente observa, se a gente pegar o panorama estatístico nacional, a gente tem que a grande maioria de mulheres, elas preferem cursos que estejam mais ligados ao cuidado, né, como das áreas de saúde, por exemplo, em que a imensa maioria das profissionais são do sexo do gênero feminino, vamos dizer assim, tá? Por outro lado, na área de ciências exatas, quando a gente vê, então, a proporção de homens e mulheres, a gente tem um desequilíbrio total, embora que já seja também, vamos dizer assim, comprovado, né, que as mulheres, elas têm um desempenho escolar durante a fase do ensino básico, do ensino fundamental, do ensino médio, nessas áreas, muito melhor no seu desempenho escolar do que o desempenho dos homens. Então, o que acontece
e essas mulheres não estão chegando, né, não estão ocupando esses postos dentro das universidades, sejam elas como estudantes ou mesmo nas suas carreiras científicas, né. Se a gente observar, por exemplo, no caso da geologia, a quantidade de mulheres que são pesquisadoras no CNPq é extremamente inferior à quantidade de homens que conseguem atingir o topo. Se a gente só começar pelo nível 2, a gente já vê a extrema desigualdade. Se nós entrarmos nos níveis mais altos, né, aí que isso fica muito mais profundo. Então, esse realmente é um desafio, e quando a gente fala, então, das mulheres negras, né, que ficaram no percurso, que não conseguiram terminar, não conseguiram entrar nas universidades por questões de estereótipos, de que a gente não tem capacidade de assumir, de entrar em cursos de área 1, por exemplo, que as mulheres, elas sabem menos matemática, que isso não é verdade, né, já visto nos nossos desempenhos. E se essa dificuldade ela é grande para as mulheres brancas, né, e as mulheres não negras, imagina as mulheres negras. Então, a gente percebe isso no cenário. Desde quando a gente era, no meu caso, eu era estudante, a quantidade de mulheres era muito menor do que de homens. Com o tempo, isso foi aumentando. Hoje, a gente tem, nos cursos de graduação, uma quantidade cada vez maior de mulheres. Entretanto, quando a gente vai pensar na mulher negra e na mulher pobre, a gente não encontra esse perfil, né? Hoje, nesse cenário da pandemia, isso fica muito claro quando a gente começa a entrar numa discussão de cursos EAD, né, de aulas EAD. Então, quem são essas pessoas que vão serem contempladas e privilegiadas por esses cursos EADs, né, aqueles que têm acesso, a gente sabe que a grande maioria não tem, né, e as mulheres, especialmente, elas estão muito, muito ligadas à questão do cuidado, né. Então, tudo isso, esse conjunto de estereótipos sociais que a gente é submetida desde cedo, desencoraja. E isso gera uma cultura realmente estrutural de machismo que se perpetra por todos os ramos da geologia. A gente vê isso, seja na academia, seja nas empresas, né? O racismo estrutural também. Eu lembro que quando começaram, então, as cotas, né? Eu me lembro a postura de vários professores em que questionavam a qualidade intelectual dessas pessoas que estavam ingressando na universidade por meio das cotas raciais ou das cotas sociais, né? Então, há um preconceito realmente muito grande, e hoje a gente tem um desmonte muito grande dessas políticas de inclusão, o que vai, com certeza, impactar, sobretudo, as mulheres e, sobretudo, mais ainda, as mulheres negras do nosso país, tá? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar representatividades femininas para que a gente possa formar exemplos de bancas ou palestras, constituir mesas redondas nas diversas áreas. A gente sempre tem que se esforçar muito para pensar em mulheres que possam compor essas mesas e ocupar esses espaços de discussão intelectual, né? Agora, eu considero que as lutas que a gente vem travando nos últimos anos têm permitido um maior debate, não apenas um debate, mas também maiores conquistas. A gente vê realmente crescer o número de mulheres, né, e desmistificar essa coisa da masculinidade dentro da geologia, né. Eu nunca me permiti ter um estereótipo diferente do que eu tenho, né, se eu sou mais masculina, menos masculina, não sei, eu não faço ideia, eu sei que eu sou assim, né, e eu espero que as pessoas tenham me respeitado e que me respeitem pela pessoa que eu sou, e não pelo estereótipo que ela quer que eu seja. Agora, a gente sabe das dificuldades que a gente tem e todos os momentos em que cada uma de nós, com certeza, tem pelo menos aí historinhas para contar, em que nossas falas foram desacreditadas, né, em que as nossas lutas, dentro da nossa perspectiva de inclusão das mulheres, elas são ridicularizadas, né. Quando a gente vai falar disso, algumas pessoas falam, isso é mimimi, isso é bobagem, né, é uma questão mesmo de conquista individual. Mas a gente sabe que não, existe toda uma estrutura que precisa ser montada para criar uma rede de apoio para que a gente consiga também, né, principalmente as mulheres mães geólogas, né, eu fui mãe muito cedo, e a gente tem que se debater com essa questão do cuidado dos nossos filhos, né, é importante que a paternidade também seja discutida nesses espaços, o papel do homem dentro dessa jornada de conquistas, né, e é muito importante que a gente esteja aqui falando sobre isso. Então, os desafios são enormes. Eu acho que a gente tem uma agenda muito grande aí dos próximos 20 anos ainda, né? Mas eu acredito que olhando para trás, de
20 anos para trás, eu acho que a gente já está dando passos muito largos, né? Uma vez que a gente já consegue, pelo menos, dialogar com essas pessoas e trazer, então, algumas perspectivas de encorajamento de mulheres aí para que adentre a nossa geologia. Mulheres brancas, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres de todas as cores, raças e classes. É isso que é importante, que a universidade seja um espaço democrático e que as empresas também acolham, né? A gente tem visto situações em que a maior parte opta por homens, né? A gente recebe, então, notícias de que em processos seletivos a questão de gênero ficou muito clara, né? Ou que dentro da empresa há um assédio, um preconceito muito grande com a questão do racismo, das pessoas negras, né? Então, é lamentável que em pleno século XXI a gente ainda esteja discutindo essas questões e quando a gente compara os últimos episódios que aconteceram aí no mundo afora, nos Estados Unidos, no Brasil, e aquilo que a gente vê acontecer nas favelas do país, a gente percebe que a gente tem um racismo estrutural aí, né, e um machismo estrutural que que quer realmente nos calar, que não gosta que a gente esteja aqui discutindo, que não quer que a gente ocupe nossos espaços, mas a gente resiste e a gente vai então, em frente, e dá muita força a essas meninas que estão chegando e que querem conquistar o seu espaço. É muito desafio, realmente. É isso, Carol. Muito obrigada, professora Simone. Professora Joana, por favor. Depois dessa fala da Simone aí, fica pouca coisa a dizer. Né? Mas eu acho que essa questão das dificuldades, né, quando a gente fala de gênero e a questão das mulheres, enfim, eu acho que a questão do racismo, né, raça e gênero, né, são coisas que são questões que estão presentes na nossa sociedade. Ai, peraí, que eu acho que eu tive um problema aqui. Ok, achei que tinha falhado aqui. Mas essas são questões que são estruturais na nossa sociedade, quer dizer, não é algo... isso está colocado nas pessoas de uma forma... Está no inconsciente coletivo, vamos dizer assim, né? Quer dizer, as questões que são colocadas no dia a dia... eu costumo dizer que o pior de tudo não é aquela coisa explícita, o racismo explícito que você sofre no dia a dia, ou que você tem explicitamente colocado, mas é aquele que está nas piadinhas, nas conversas, nas falas que colocam você numa posição constrangedora, muitas vezes, e que às vezes as pessoas nem se dão conta disso, quer dizer, conscientemente elas acham que está tudo bem, que é isso mesmo, porque isso está arraigado na nossa sociedade. Então, a Simone falou, por exemplo, da questão racial. Você tem a dificuldade, o número de mulheres hoje. Eu sou reitora de uma universidade federal, e somos 63 universidades federais e temos agora, chegando em 68 universidades federais. Dessas 63 universidades federais, nós temos atualmente 12 mulheres apenas, né, como reitoras de universidade. Então, em todos os espaços que você anda, que você frequenta, e quando a gente ocupa um cargo como esse, de reitor de uma universidade, você participa de diversas situações, diversos encontros, diversas reuniões, e quase sempre você se olha no entorno e você percebe que você está numa mesa onde, às vezes, a única mulher que existe naquela mesa é você. Então, você começa a se dar conta disso, porque isso é algo que eu acho que essa questão que a Simone coloca dos avanços que nós já tivemos, isso é algo que hoje as pessoas olham e percebem que não tem, às vezes não tem uma mulher numa mesa em um evento, só tem homens. E isso já as pessoas já começam a perceber isso. Isso é um avanço quando você enxerga aquela mesa e você percebe, porque isso, há algum tempo atrás, você nem percebia. Tinha uma mesa só com homens e isso era normal, era natural, então ninguém nem se estranhava isso. Hoje a gente já tem esse movimento de estranheza quando você tem... eu estive o ano passado, não, em 2018, eu estive num evento em Córdoba, na Argentina, que era uma reunião dos 100 anos da Carta de Córdoba, né, que foi um movimento que começou na Universidade de Córdoba para que houvesse mais participação estudantil dos estudantes nas decisões das universidades. Então, e aí foi os 100 anos. Né, e em 2018 estava completando 100
a mesa, a foto que tinha de 100 anos atrás era uma foto onde só tinha homens, não tinha mulheres. E em 2018, nós estávamos reunidos em Córdoba para discutir essa questão, e estávamos numa sala com homens, e tinha numa mesa, a mesa só tinha uma mulher. Em torno de umas 60 pessoas na mesa, só tinha uma mulher. Ou seja, a diferença de 100 anos foi muito pequena em relação ao espaço que a mulher conseguiu alcançar. Ainda, como eu falei na minha fala inicial, nós ainda precisamos um dia deixar de discutir isso como uma questão e passarmos a ver a questão da presença da mulher nos todos os espaços como algo que é natural, né? Assim como a outra questão que a Simone pegou, que é a questão racial, quer dizer, eu sofro na pele, como diz essa questão, a questão racial, e você percebe, aí quando a gente fala, por exemplo, quando as mulheres estavam discutindo e brigando para votar, as mulheres negras não estavam nem nesse patamar, elas estavam preocupadas em como manter seus filhos e como trabalhar e como se comer, né, nesse momento. Então, não existia nem uma questão, não estava nem colocada a questão dela como uma pessoa, como uma cidadã que pudesse ter direitos. O direito que ela estava buscando era o direito de comer, basicamente, né? E isso perdura até hoje, né? Então, todas essas questões, a questão racial, a questão de gênero, são questões que permeiam a nossa sociedade, porque é uma sociedade construída com esses valores. Enquanto a gente não mudar esses valores sociais que a gente compartilha, que a gente vive, essas questões vão continuar sendo questões. Por mais que a gente avance, por mais que a gente tenha posições de destaque dentro da sociedade, por mais que as mulheres consigam melhorar suas relações de trabalho e consigam adentrar esse mundo do trabalho de uma forma mais próxima, porque a gente está longe de estar num patamar de igualdade com os homens nas empresas, principalmente nas empresas privadas. No caso nosso, Simone, como eu e Simone, que trabalhamos, que somos professoras, a Carol também, que somos professoras, que estamos na academia, quer dizer, nossa questão salarial não está colocada, que a gente ganha menos do que os homens, mas na iniciativa privada, isso é corriqueiro, as mulheres terem salários menores, né? E as mulheres serem questionadas com relação a filhos, com relação ao que fazer com as suas crianças. Então, são questões que estão colocadas que parecem que nós estamos vivendo ainda no século XIX. Tem determinadas questões que não avançaram quase nada. A gente teve avanços, sim, tivemos, mas muitas coisas continuam com a mesma concepção do que é a mulher. Quer dizer, essa questão da invisibilidade da mulher, e eu falo por duas razões, mulher e negra. Então, o fato de ser mulher e negra invisibiliza duas vezes, porque muitas vezes você está numa reunião, você coloca uma posição, você se posiciona, coloca sua ideia na mesa, e de repente parece que ninguém ouviu, e de repente chega alguém e fala exatamente aquilo que você falou, e todo mundo se refere àquela pessoa como diz, olha, a ideia do fulano, e você fica completamente invisibilizado. Isso é muito comum acontecer, muito comum. E as pessoas não se dão conta, ou se dão conta, mas simplesmente é algo que é quase que você não tem competência e capacidade para estar ali naquele meio e para se colocar e se posicionar e poder falar com igualdade de condições. Então, eu acho que, de fato, a gente tem um trabalho enorme, e essa questão é uma questão que ela muda com a mudança social, com a mudança das nossas relações sociais. A gente está vivendo um momento hoje no Brasil em que a gente está tendo um retrocesso em muitos aspectos. E a gente não ganhou, as coisas não estão dadas, que as relações estão diferentes, que a mulher tem mais espaço na sociedade, a mulher não tem, e a tendência é que ela tenha menos ainda pelo momento que nós vivemos hoje, que essas conquistas sejam perdidas aí por uma série de razões. Então, eu acho que nós estamos num momento crucial para que a gente não perca a perspectiva de discutir essas questões. Tá? É isso. Muito obrigada, Joana. Mari? Bom, é complicado falar depois de tudo que já foi falado, né? A gente já abordou vários aspectos, mas eu vou pegar um gancho que a Joana deixou em relação a como foi colocado, né? É impossível desatrelar a questão de gênero do recorte social e do recorte de raça, né? É absolutamente inviável, porque eu acho que foi extremamente bem colocado pela Joana, enquanto a mulher branca estava lutando pelo seu direito ao voto, para se igualar já a um direito masculino,
A mulher negra estava lutando pelo direito de ter seus filhos ao seu lado, né? Pelo direito de trabalhar sendo minimamente remunerada, né? Em alguma coisa. Então, assim, a luta é discrepante. Então, assim, não tem como você não fazer o recorte social e o de gênero. E isso me remete, os núcleos da BMGEL, eles têm trabalhado de uma forma brilhante, cada um dentro eu gosto muito desse trabalho de núcleo da BMGEL, porque você descentraliza a discussão e os núcleos podem focar no que lhe é mais aprazível de discussão. Então, a gente vê que cada núcleo tem uma demanda diferente de discussões pautadas. E o núcleo do Rio vem pautando de uma forma brilhante a questão de raça, né? E uma das primeiras mesas que elas promoveram, elas fizeram uma pergunta que eu achei genial, que foi assim, você que tem o seu nível de mestrado, doutorado, sua graduação, quantos educadores negros você tiveram na sua jornada educacional? Quantos colegas negros vocês tiveram de sala, né? Agora compara isso com a população brasileira. E quando você põe isso em perspectiva, é assustador. Eu parei para pensar no meu caso pessoal, que estudo desde os meus 6, 7 anos, já em ambiente escolar, e fui até o nível de especialização, trabalhando, frequentando a universidade. Eu não tive um único educador negro em toda a minha jornada estudantil. Nenhum educador negro. Isso é uma coisa assustadora quando você pensa que mais da metade da população brasileira é negra, né? E essa análise você pode passar para a mulher também. Quantos educadores seus você já teve? Mulher. Mas aí você faz o recorte de em que níveis? Porque a educação infantil e fundamental, ela é direcionada às mulheres porque ela tem um caráter que vai para o cuidado. A mulher cuidadosa com a criança, tem mais jeito. É quase que se confunde com um papel maternal, o da educadora infantil e fundamental. E é só por isso que as mulheres têm uma presença maior nesse nível de educação. Quanto mais você vai aumentando a quantidade o nível educacional, chegando ao nível superior, ensino médio, você nota gradativamente e claramente a redução do número de mulheres. Isso à minha época. Hoje você já tem uma mudança no ambiente acadêmico, a gente vê que o número de mulheres tem conseguido se equiparar, aumentou muito. E aí eu posso falar de uma experiência que eu vivenciei, a Carol também acompanhou. Nós entramos na universidade estávamos na universidade durante a implementação das cotas na UNB, e eu noto claramente que eu só passei a ter colegas negros, e especialmente mulheres negras como colegas na geologia, após a implementação de cotas na Universidade de Brasília. Isso é uma coisa assim gritante, é absurdamente gritante, né? Inclusive eu tenho um grande colega que ele saiu do Brasil assim que ele formou em 2007, e quando ele retornou para a UNB, muitos anos depois, ele olhou e falou: nossa, a universidade está linda. Aí eu falei: por quê? Ele falou: porque está colorida. Aí eu falei: como assim, ele? Porque a gente andava, a gente só via as mesmas caras brancas, e agora não, a universidade está colorida. A gente vê que alguma coisa realmente mudou, efetivamente mudou. Entendeu? E realmente haviam os questionamentos da presença, das cotas, né, dessa questão. Então, é gritante. Quando você para analisar a sua história individual, você percebe claramente que o gênero faz a diferença. Quando você consegue colocar em perspectiva a análise, você vê que realmente não corresponde à realidade. E a questão de raça não corresponde à realidade da população brasileira, né? Quando você vê os seus representantes na política, você pegar o número de senadores, o número de congressistas, o número de vereadores, a quantidade de mulheres que tem. Se você você coloca esse número para mulheres negras, é ínfimo, gente. Chega ao nível de surrealismo quando você coloca na proporção da população brasileira. E fora isso, pensando mais na questão do gênero agora, a gente tem toda essa questão do mito infantil de que a mulher não tem noção espacial adequada, de que a mulher não é boa em exatas,
Isso era muito forte na minha época. A gente sempre dizia, a mulher não sabe dirigir direito porque não tem noção espacial, né? Não tem noção tridimensional e tudo mais. Quando, na realidade, é porque nós sempre nos foi negligenciado o acesso a isso. Sempre nos foi podado desde pequeno o acesso a isso. Porque se você pensa que enquanto um menino, uma criança do sexo masculino, recebe um Lego super colorido, um kit de engenharia, a menina está recebendo um fogãozinho cor-de-rosa, ou um kit de vassourinha, né? Ou uma boneca com a mamadeirinha, nada contra, né? Mas, assim, será que realmente isso não pesa lá para frente? Na questão do desenvolvimento pelo interesse, nas áreas de engenharia, nas áreas de exata, nas áreas que estão correlacionadas à ciência, será que realmente não faz tanta diferença, né? No final das contas, na hora do interesse educacional? É lógico que faz, a gente sabe que faz, né? E aí, quando você passa para outras questões, a gente tem o famoso teto de vidro, né? Que ele existe, ele é claro. Quando você passa para o mercado, aí eu já sou da área de privada, né, das empresas privadas, eu posso dizer isso claramente. Eu fiz N entrevistas de emprego e absolutamente todas as entrevistas de emprego que eu fiz na minha vida, invariavelmente, a terceira ou a quarta pergunta era: você tem filhos? E a partir do momento em que você responde que tem filho, o nível da conversa muda, o rumo da conversa muda. Passa para, com quem que eles ficam? Se você tem problema para viajar por conta dos filhos, e se ficar doente, né? E se você perguntar para qualquer homem, eu te garanto que a resposta de quem já respondeu isso numa entrevista de emprego é inferior a 10% se acontecer. Ou seja, isso denota que realmente a responsabilidade está toda na carga da mulher, né? E, além disso, existe uma questão forte dentro da academia que a gente... Eu vou concluir agora. Da questão da tutoria, né? A gente vê que existe uma tendência ao homem aninhar o homem. Então, você vê que vários professores eles têm a tutoria maior de homens, e nas empresas isso acontece também. A tutoria dos profissionais, homens por homens, e que conseguem alcançar a níveis mais altos da carreira. Isso acontece, a gente já identificou isso de uma forma muito forte também, e que causa essa grande diferenciação histórica dentro da nossa área. Muito obrigada, Mari. De fato, vocês trazem elementos muito importantes para a gente debater, mas eu não vou fazer comentários agora para a gente aproveitar nosso tempo e vou entrar no gancho que a Mari deixou no final. O trabalho na geologia, ela muitas vezes exige, né, a realização de campo, horários de trabalho estendidos, escalas de plantão, vários elementos que na nossa sociedade, né, a Mari já trouxe, a responsabilidade do cuidado é destinada às mulheres. E aqui eu não falo só dos filhos, não. Eu falo também dos idosos, de doentes. Esse cuidado necessário da família, ele é destinado às mulheres nessa sociedade. E como se dá a realização do nosso trabalho, que exige todo esse processo de escalas de plantão e tudo mais, nesses casos? E o que foi, está sendo ou pode ser feito para equilibrar essas relações? Vamos começar então pela Mariana. Obrigada. Tá, vamos lá. Em relação a essa pergunta, eu tenho uma questão que ela é estrutural de benefícios, né? A professora Joana colocou muito bem a questão da paternidade, né, da responsabilidade, como ela é colocada a mulher de uma forma quase que natural, né? Então, assim, não passa pela cabeça de um empregador que, na realidade, na relação familiar, o marido possa se pegar essa função de cuidar da criança, né? Mas uma coisa que sempre eu coloco quando a gente conversa nessa questão de como mudar isso, as dificuldades de ir para campo e tudo mais, é a questão da legislativa até, estrutural legislativa.
A gente vive num país que a licença maternidade é de 4 meses para empregadores privados. 4 meses não é o mínimo exigido para a amamentação básica de uma criança. São 6 meses, a amamentação exclusiva. Então, assim, a legislação prevê 4 meses. Quando você passa para a licença paternidade, a gente fala de 5 dias corridos. Se a criança nasce no sábado, é sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Numa fase crucial de presença paterna para auxílio. Você não tem como querer mudar estruturalmente uma sociedade por esses direitos. Mas você também não pode querer que isso seja feito somente pelas mulheres, né? Porque há de se mudar a mentalidade masculina da questão da responsabilidade. É um absurdo você imaginar que mulheres vão lutar pelos direitos de um homem, porque uma licença paternidade é um direito masculino, inerente ao gênero masculino. E quem pede pelo aumento da licença paternidade, 90% das vezes é a mulher. Né? Quem vai lá clamar e reclamar de uma licença paternidade de 5 dias são as mulheres. Né? Onde está, né, esse processo? Então, é necessária a implementação de discussão dentro dos ambientes masculinos. Existem já vários grupos de discussão na questão da masculinidade tóxica, da autorresponsabilidade, do cuidado masculino e fraternal. Eu acho que isso é essencial. É necessária essa mudança. E essa implementação, a gente vê muito hoje, eu vejo uma apropriação da pauta de gênero, né? A gente vê muito isso, né? Hoje é de muito bom tom você colocar uma discussão de gênero dentro de uma empresa, promover uma palestra que fale sobre igualdade de gênero. Mas quando você passa para ações reais, o que está sendo pautado? Você faz uma palestra de gênero uma vez por semestre e é isso. E dentro da empresa você não tem uma política real de mudança de perspectiva e mentalidade de quem trabalha na empresa. Né? Você continua com as mesmas ideias, com os mesmos problemas de captura. Então, assim, eu acredito que a mudança ela tem que ser pautada por várias frentes. Pela frente da mudança da legislação, né, nessas questões de licenças, de apoio, dentro das empresas, com um pensamento intrínseco que já vem lá desde a graduação, ou que é um pensamento generalizado de que o lugar de mulher não é no pé da sonda, ou de que a mulher não pode executar um trabalho porque ela é mais frágil, né? Tem muito essa questão da fragilidade feminina, que não vai aguentar, tudo mais, que não existe, é um mito também. Ou então, então, assim, pela mudança de pensamento, a mudança de legislação e pelo incentivo, né, na realidade. Eu acho que, assim, quando você abre as portas para que uma mulher que tem uma carreira, por exemplo, vou dar o exemplo da mineração, que é o que eu tenho mais próximo, uma mulher de exploração mineral se torne uma gerente de mineração, aquela gerente de mineração vai ter empatia pelas mulheres que entrarem, porque ela compreende a realidade daquelas mulheres que entrarem. E ela pode promover. Então, a presença de mulheres líderes, além de um espelho, uma referência, um exemplo, é, além de tudo, uma questão de empatia e de entendimento do que pode passar. Então, a presença de mulheres líderes nos boards executivos, nos cargos de gerência, também é uma necessidade intrínseca para a mudança. Então, a gente bate muito, né, junto às empresas e junto às academias, da necessidade de lideranças femininas. Eu acho que, e a promoção dessas discussões, acho que é a principal ação que a gente tem feito. Agora, como a Joana disse, fazer as pessoas enxergarem e verem que não há normalidade naquilo, é o grande primeiro passo. E daí você consegue capturar as informações. Eu acho que a gente está passando da fase de enxergar que isso não é normal e está começando a pautar o que pode ser feito, né? Seria isso. Obrigada, Mari. Simone, por favor. Carol, na hora que você fez a pergunta, falhou o áudio para mim. Você pode fazer novamente, por favor? Claro. Só aqui. Que o trabalho na geologia, ela exige essa realização de campo, de horário estendido de trabalho, plantão. E como que a gente articula esse trabalho junto com essa responsabilidade do cuidado que é destinado às mulheres em nossa sociedade, né? O que está sendo ou pode ser feito para equilibrar essas relações? Essa é a pergunta. Obrigada, Simone. Okay. Obrigada. Mariana deu, né,
deu um relato aí extremamente importante, né, sobre a questão, primeiramente, da legislação, né, é muito importante que a gente lute por uma legislação que realmente contemple as necessidades que a gente tem para exercer a nossa maternidade e a nossa paternidade de forma plena. É preciso que, para aquelas mulheres e homens que optaram por ela, que elas tenham todos os seus direitos garantidos. Não significa que nós temos que ser mãe, né? Eu posso optar por não ser mãe, mas uma vez sendo, eu quero ser mãe, mas eu também gostaria que os meus direitos fossem resguardados. E quando a gente vai para o cenário da geologia, a gente realmente observa os relatos de quem está no setor privado, total discriminação com relação à questão da maternidade, né? Eu sofri também algumas discriminações durante a minha carreira, por ser mãe de duas crianças, e eu lembro que em uma entrevista, né, porque eu nem sempre fui da universidade, eu também trabalhei no setor privado, me perguntaram isso, né, porque como eu sempre fui uma geóloga de mapeamento geológico, falaram assim, olha, e os seus filhos, vai ficar com quem? Eu falei assim, infelizmente eles têm pai, ele não morreu, eu não sou viúva, né? E foi a única resposta que eu dei a ele, porque não é da conta dele com quem meus filhos vão ficar, não é? E não é essa a questão, não é por isso que eu tenho que ser avaliada. Então, eu acho que eu vejo essa ansiedade, essa aflição das minhas alunas, né? A gente tem muitos exemplos da dificuldade que é dessas meninas irem para campo, porque elas não têm um apoio, né, seja da paternidade mesmo, de compreender a importância de se solidarizar com a companheira dela, né, mas também toda uma pressão social, né, de a pessoa se sentir culpada, né, ela já vai para esses ambientes achando, meu Deus, eu deixei meus filhos, abandonei meus filhos. Então, cria-se sempre esse mito, né, de que a mulher que trabalha, que eu já ouvi isso diversas vezes, de que o problema hoje da violência é porque a mulher resolveu trabalhar e largou a família, algo assim desse tipo. Então, é tanta culpa que a gente carrega desde a Idade Média, né, enquanto muitas bruxas foram queimadas, etc., até hoje a gente tem que conviver com essas culpas, né, em que nos são atribuídos a todo momento, seja diretamente pelas pessoas com as quais a gente convive, seja subliminarmente nas mídias e no meio de comunicação, né. Então, ninguém questiona esse papel masculino dentro dessa questão do cuidado com a criança. Afinal de contas, a gente faz filhos juntos, né? Então, a gente opta por ter filhos juntos. Então, é uma responsabilidade também do homem. E eu acho que a gente precisa avançar internamente nas discussões da legislação, inclusive nas pós-graduações, né? Em que a gente tem a licença maternidade de 4 meses, a extensão da bolsa de 4 meses apenas para as meninas, para as mulheres, a gente precisaria ter um pouco mais, compatível com os 6 meses, né? E a gente também precisa discutir essa questão da paternidade dentro dessas pós-graduações, porque muitos estudantes são pais também. E eu conheço muitos pais extremamente dedicados. Eu tenho a felicidade hoje de trabalhar com homens que são pais extremamente dedicados, né, que assumem a postura da sua paternidade de forma extremamente responsável, que eu acho que isso é o que a gente quer. A gente não quer nada mais, nada menos do que dividir as nossas responsabilidades e que a gente tenha plenamente condição de exercer as nossas opções profissionais, o que realmente é muito difícil, né? Viajar e deixar os filhos e filhas em casa é realmente muito difícil. E a gente não foi criada, pelo menos a minha geração, não foi criada para isso, foi todo um processo de estruturação psicológica para que a gente não se sinta como seres, né, que está... eu lembro que quando eu fui estudar em Ouro Preto, alguém chegou para mim e disse que o tempo seria o meu mais fiel algoz, né? Ou seja, eu ia lá na frente colher a minha opção de ter ido estudar, morar em outra cidade, enquanto a minha família morava em Salvador, né? E isso eu vejo também, né, como que as pessoas hoje lidam com as opções individuais, né, e como há uma certa crueldade quando se avalia essas opções, especialmente quando são as mulheres. Os homens, eles podem optar pela carreira que eles quiserem, fazer o que eles quiserem, mas a gente realmente tem que estar sempre dando satisfação a alguém, quando a gente não tem que dar a nós próprias, né, já que a gente foi treinada para sermos mães, né, todas nós recebemos fogão, todas nós recebemos bonequinhas, vassourinhas, né? E até reproduzimos também, muitas vezes, esses símbolos, né? Com as pessoas mais próximas. Então,
Para a gente que é da área, eu recentemente tive a oportunidade de fazer uma pesquisa sobre essa questão, né, do campo na vida das mulheres, e isso é uma realidade não só da geologia, mas de todas as áreas que tem campo. O pessoal da oceanografia, as meninas da oceanografia, passam por situações muito complicadas com relação aos campos, à sua segurança, né, casos, inclusive, de assédios sexuais, culminando com estupros, né. Então, o pessoal da geografia, as meninas da geografia, o pessoal da agronomia também sofrendo esse tipo de assédio. Então, é um panorama que é comum a todas que fazem atividade de campo. É uma realidade que nos une, infelizmente, e que abre, inclusive, uma perspectiva de uma luta conjunta, né? Eu acho que essa luta, eu acho que a gente precisa integrar essas profissionais todas, e a BMGEL tem um papel fundamental nisso aí, né, já que não é só de geólogas, temos diversas áreas ali para a gente poder, então, fortalecer essa rede de apoio entre nós mulheres, né? Muitos desafios no campo, sejam não só pelas questões familiares, mas também pelas questões dos assédios, né? A gente tem relatos aí de assédios morais, sexuais, né? E, assim, o assédio a gente precisa identificar, que quando a gente faz a pesquisa de assédio, as pessoas sempre pensam em sexual, né? A gente tem outros milhares de tipos de assédio, né? Seja a palavra, o olhar, o toque, uma palavra maldita, né? Uma colocada no momento errado, tudo isso serve para nos desestruturar quanto profissionais e ter um impacto muito forte na carreira, e isso faz com que muitas mulheres se desestimulem pelas suas carreiras, e muitas mulheres na geologia, especialmente, elas passam, então, a uma perspectiva de carreiras em laboratórios, né? Então, muitas mulheres que gostariam de estar no campo, de trabalhar com o campo, elas vão para o laboratório porque é o lugar, o espaço que elas conseguem articular as suas atividades profissionais com as suas atividades domésticas, já que ela não tem uma rede de apoio. Muitas mães solteiras, né, muitos abortos masculinos, né, que a gente sabe que existem bastante, né. Então, como conciliar? Como essas mulheres podem conciliar? Elas têm que realmente elas têm que realmente que se fortalecer e se transformar em verdadeiras guerreiras, que é isso que a gente não quer. A gente não quer ter que tá o tempo inteiro tendo que lutar e dormir tarde, ficar até de madrugada e se desgastar emocionalmente, né? Porque o que a gente quer, na verdade, é ter uma vida plena. Isso a gente precisa. Muito obrigada, Simone. Eu gostaria de passar a palavra para a professora Joana com uma ótima notícia. Tem mais de 1.200 pessoas nos assistindo agora. Que bom, muito bom. Bom, eu acho, eu peguei um pouco do que a Mariana falou, e a Simone pegou muito bem uma questão que eu estava já na minha cabeça para falar, né, quando a Mariana estava falando também, que é essa questão que você coloca de como as meninas são criadas, né? As meninas são criadas para serem aquelas, né, pessoas que cuidam, né, as bonecas, os bebês, né, a casa, o cuidado, a comida, né? Tudo isso está no nosso, digamos assim, no escopo de formação da nossa personalidade feminina. Eu não diria personalidade, mas da construção do ser feminino. Isso tudo está colocado aí. Então, é claro que essa questão, eu acho que ela tem muito de trabalho nosso, trabalho psicológico mesmo nosso. Essa questão que a Simone traz, por exemplo, porque a gente coloca assim, o pai e a mãe, e geralmente quando os maridos, né, em casa fazem as coisas, você diz assim, meu marido me ajuda. Não é ajuda, não, ele divide comigo as tarefas domésticas, as tarefas de casa, dos filhos. Ele não me ajuda. Ajudar é quando você vai ali e dá uma mãozinha para alguém. Não, a gente divide as tarefas. É diferente. Então, assim, o termo ajuda, para mim, já é um termo bastante equivocado. E a gente usa muito esse termo. Muitas pessoas que são engajadas, que atuam, usam esse termo, meu marido me ajuda, né? Então, eu comecei a me policiar com esse termo de me ajuda, né? Porque eu acho que isso reflete muito do que do que está nesse contexto das relações aí, das mulheres com a maternidade, com o cuidado da casa, né? Enfim, reflete muito disso. E isso tem uma questão que tem um trabalho nosso, um trabalho interno de nós mulheres em relação a isso. Essa questão que Simone traz, que é extremamente importante, a questão da culpa.
nós saímos, nós deixamos os filhos e parece que nós estamos cometendo um crime. Todo mundo olha para você. E se o seu filho tem qualquer problema, por exemplo, você tem um adolescente que tem... Os adolescentes geralmente são complicados e têm certos desajustes, às vezes, por conta da idade, por conta da efervescência do momento. Quando o seu filho começa a ter alguns problemas ali de ajuste, é porque a mãe abandonou, é porque a mãe não está ali, é porque a mãe foi trabalhar e deixou a criança. Ou seja, todas as mazelas que dizem respeito ao comportamento dos filhos é das mães, das mulheres. Os homens, ninguém fala no homem, que é a pessoa que... O pai não tem absolutamente nenhuma participação nisso, né? Então, eu acho que tem muito um trabalho interno nosso para que a gente a gente se livre dessa culpa que nós carregamos. E é uma culpa que dói muito, porque é cobrado e a gente mesmo tem esse problema sério de sair e deixar. Eu lembro que uma vez eu tinha um trabalho para fazer, tinha voltado do doutorado e voltei para os Estados Unidos para finalizar um trabalho que eu tinha começado lá, e para ficar 3 meses lá, e minha filha tinha, na época, 7 anos de idade, ia ficar aqui no Brasil com o pai. E eu lembro, assim, quando eu falei que eu ia passar 3 meses, gente, não eram 3 anos, 3 meses nos Estados Unidos, e a minha filha ficar com o pai em casa, as pessoas me olhavam assim como se dissessem, como você tem coragem de deixar uma criança de 7 anos sozinha com o pai? Eu digo, com quem mais eu vou deixar senão com o pai? Então, essas questões, elas estão muito impregnadas no nosso dia a dia. Então, tem a questão, eu acho que essa questão que a Mariana traz da questão da legislação é fundamental, porque a partir dessa imposição em termos de legislação é que a gente, de fato, vai buscar e vai trabalhar e vai ter que se adaptar a essa construção legislativa. Tem esse aspecto que eu acho extremamente importante, fundamental para que a gente comece a, de fato, ter elementos e ter meios para garantir certos direitos que nós temos, mas o outro lado, que é a questão de toda a construção do ser feminino, de toda a questão das culpas que nós carregamos em nós, é que faz com que para que a gente avance nesse aspecto, porque não dá mais para a gente falar em casa e ir para uma entrevista de emprego e as pessoas perguntam com quem você vai deixar seus filhos. Né? Isso é a coisa mais comum que existe, porque ninguém faz essa pergunta para o homem, claro, né? Porque, obviamente, isso não diz respeito a ele, a questão de o que é que vai ser feito dos filhos, né? Então, assim, essa para mim é um aspecto extremamente importante nessa questão, e a mudança ela só virá quando a gente conseguir, primeiro, nos livrarmos dessa culpa que a gente carrega e que todos olham para você e apontam o dedo, e o pior é que esse apontar o dedo para você faz com que você se sinta mal e muitas vezes se sinta desestimulado e abandone certos projetos, certo? Certos projetos que você tem na sua vida profissional, porque essa culpa ela é muito grande e porque você não consegue lidar com isso. E aí muitas mulheres que eu conheço que são frustradas profissionalmente porque não conseguiram se impor na sua vontade, no seu desejo de se construir profissionalmente, porque a culpa era maior do que a vontade e o desejo e a possibilidade de crescimento profissional. Então, eu acho que a gente precisa de um trabalho muito forte entre nós. Eu acho que esses momentos que a gente está discutindo aqui de gênero, esses testemunhos, essas discussões, a Associação de Mulheres Geocientistas, eu lembro que um dia desses a gente estava falando com uma pessoa que me falou: mas essa coisa de você começar a criar associação disso, porque separar as coisas, porque as mulheres, os homens também lutam muitas coisas, sim, mas a gente precisa se apoiar. A gente precisa se apoiar porque essas questões, o homem não sente a culpa que nós sentimos quando você deixa o filho para ir trabalhar. Ele não sente essa culpa, porque isso não é colocado na vida dele como uma questão. Isso nunca foi colocado para ele como uma questão. Para nós é colocado como só seremos felizes se tivermos filhos. Nós só seremos plenas se nós exercermos a maternidade. E nem sempre é verdade. Eu conheço muitas mulheres, muitas amigas que são muito bem resolvidas e não têm filhos. E não são infelizes por causa disso. Porque a questão do instinto maternal, esse é o maior balela que venderam para a gente, de que ele tem um instinto maternal. Que instinto maternal? Sabe? É uma decisão que a gente toma conscientemente, assim como o homem tem desejo de ter filho, nós também temos desejo ou não de ter filhos. Então, essa questão, para mim, é fundamental que a gente comece a trabalhar entre nós, comece a discutir essas questões e comece a externar. É tipo uma terapia coletiva. Eu acho que a gente precisa muito dessa terapia coletiva. É isso.
Muito obrigada, Joana. Eu gostaria de fazer um comentário também desses elementos que vocês trazem, antes da gente entrar na próxima pergunta, até porque eu também fui mãe muito cedo, né? Na verdade, meu apelido na graduação era Carol Mãe, porque logo que eu entrei na graduação, eu já engravidei, e o primeiro mapeamento, que é esse mapeamento que nem chega a ser um mês inicialmente, né? Eu ainda estava amamentando, então foi muito difícil. Primeiro porque para a família, para os amigos, era entender, não, mas você tem que trancar, não vai fazer isso, para quê? Você vai ficar esse tanto de tempo no meio do mato, o que é isso que vocês vão fazer, né? Era todo um monte de conversas que apareciam, e a gente se sentindo culpada, porque já é difícil ter que deixar um filho quando você está amamentando ainda, e ter que ouvir tudo isso das pessoas. E também passando mal no campo, né? Porque aí eu comecei a ter febre, porque meu filho não estava mamando nesses dias. Então foi assim, para mim muito difícil na época. Mas ao mesmo tempo também a gente vai aprendendo tantas coisas, e no momento a culpa era absurda. E aí, quando eu fui ter meu segundo filho, a culpa já era menor, porque eu aprendi que não dá para se sentir culpada por tudo assim também, né? Então, são elementos que são colocados. Eu tive meu segundo filho no meio do mestrado. Então, também, e ainda não tinha esse tempo de bolsa a mais. Então, a gente passa por situações complexas ao longo da vida que nos fazem também. No mercado de trabalho, acontece tudo isso que a Mari já colocou, né? E a Simone também. Já na entrevista, as pessoas perguntam se tem filho ou não. Mas também na academia, todos esses processos, né, não entra no Lattes se você teve filhos, e você se afasta, claro, de algumas atividades. A gente não vai para o laboratório quando está parindo, né? Então são vários elementos que são colocados, e que agora eu vejo várias iniciativas para complementar essas iniciativas que estão colocadas, né? A BMG eu já vi discutindo muito isso também, de ter espaços nos congressos, de ter espaços... Tem até essa iniciativa, acho que é do Parents in Science, né? De colocar o período de puerpério, o período de quando tem filhos no Lattes. Enfim, tem vários elementos, várias situações que podem ser colocadas, as universidades, os trabalhos, a iniciativa privada, né? Ter políticas para apoiar essas mulheres. E trazendo de outros cuidados, eu me lembro muito bem que no ano que eu passei no concurso aqui na UNB, meu filho teve que fazer uma cirurgia marcada, e no mesmo dia, assim, no dia anterior, quer dizer, eu cuidava ajudava meu pai a cuidar da minha avó, meu pai estava em recuperação de uma outra cirurgia, e minha avó internou na UTI. Eu fiquei assim, esse cuidado, por mais que eu tinha toda a ajuda também dos meus irmãos, né, do meu companheiro e tudo, mas eu tinha me preparado para acompanhar meu filho, e dividida com o meu esposo, né? E de repente a gente se vê numa responsabilidade de cuidado que acaba, não porque, em alguns casos, às vezes os homens até estão disponíveis para cuidar, mas por uma questão estrutural da sociedade, a carga emocional é nossa, de pensar o que tem que fazer, porque às vezes eles ficam ali até meio parados, assim, sem saber como agir, né, em alguns espaços, né? Então eu queria complementar, trazendo esses elementos das iniciativas das associações, mas também que as universidades e que as empresas, né, que trazem, podem ter políticas para acompanhar e para apoiar essas mulheres. Então, já que eu trouxe alguns elementos da minha vida, eu queria passar para a terceira pergunta, para vocês trazerem também um pouco de vocês. Depois de tudo isso que a gente conversou, né? Vocês podem contar alguma passagem da vida profissional em que cada uma de vocês passou com uma situação de desrespeito pela condição de profissional mulher? Aí, o exemplo que eu trouxe foi da pergunta anterior, né? Mas agora eu quero ouvir de vocês esse elemento. Podemos começar pela Joana? Opa, seu microfone, Joana. Obrigada. Microfone, desculpem, meu microfone estava desligado. Eu estou dizendo, são tantos, né, que é difícil escolher um. Tem dois pontos aí, né? No meu caso, é duplamente o fato de ser mulher e de ser negra, né? Então, isso... Aí o desrespeito vem como é que diz assim, em cascata, certo? E assim, eu acho difícil até eu citar um exemplo especificamente, mas eu acho que isso é mais uma construção,
Porque, para mim, o mais grave não é o fato do desrespeito que é explícito, que chega para você assim na sua cara, mas é o dia a dia, assim, são as coisas ditas subliminarmente, as coisas ditas ali, sabe, na piada, na conversinha, sabe, essas são as coisas que mais são difíceis, porque muitas vezes é colocado como se fosse algo, uma brincadeira. Eu me lembro muito, quando eu estava fazendo graduação em Porto Alegre, muitas vezes as piadas e as brincadeiras que a gente ouvia, né, assim, que eu ouvia especificamente. E assim, não era só nesse caso não era pelo fato de ser mulher, mas pelo fato de ser negra, né? Então você tem aquelas piadas, né, por exemplo, né, você está num lugar com um grupo de amigos conversando, um grupo de pessoas, e aí as pessoas começam, a única pessoa negra ali sou eu, e aí as pessoas chegam e começam a contar piadas sobre negros e chegam e dizem assim, olha, está Sarney era na época do Sarney, viu, gente? Sarney e um preto no barranco. Quem você empurra primeiro? Empurro primeiro o Sarney, porque primeiro é a obrigação, depois a diversão. Certo? Coisas desse tipo. Então, assim, esse tipo de construção que você vai ouvindo, que você vai vendo, eu estou falando isso do ponto de vista racial, do ponto de vista de ser mulher é a mesma coisa, né? Aquelas piadinhas de família, do tiozão, como diz assim, o tiozão do rolê, né? Que faz aquelas piadas infames, né? A questão do assédio, né? É um troço extremamente complicado. Esse, para mim, é uma das piores coisas, é a questão do assédio, porque, como a Simone falou, tem o assédio de diversas formas, não é só o assédio sexual, mas o assédio sexual é algo que, para mim, assim, é uma violência extrema, sabe? Muito grande. E, assim, eu já tive episódios desse tipo, assim, que eu não gostaria de falar sobre o assunto, obviamente, porque eu acho que, enfim, não é o caso aqui, mas tem essas questões que eu acho que elas acontecem e você... E o mais grave para mim de tudo isso é que elas te imobilizam muitas vezes. A violência, ela chega a te imobilizar muitas vezes, porque você fica tão chocado, é tão grande assim o nível digamos assim, de tensão, de imobilidade, que você simplesmente trava, você, sabe, fica muito mal e eu acho que é uma questão muito complicada, assim, lidar com esse tipo de coisa, né? Então, assim, e aí eu coloco a questão da agressão direta e a questão da agressão que é construída no dia a dia, na nossa sociedade, nas conversas, nas brincadeiras, nas piadas e nas questões que são tidas como máximas, né, do machismo, por exemplo. Tem uma série de coisas. E uma questão também que eu acho que é muito complicada com relação a ser mulher e estar ocupando certos lugares, né, que são notadamente masculinos, né? No nosso caso, por exemplo, de geologia, é um mundo... Hoje nós temos muitas geólogas e trabalhando em diversas frentes, mas é um mundo masculino porque isso que a Mariana falou, de que é considerado uma profissão pesada. A gente é frágil, a gente não consegue carregar uma sacola de rocha nas costas. A gente consegue, a gente faz isso, né? Vai para o campo, carrega amostra, carrega marreta, quebra pedra, faz rochas, minerais, enfim. A gente faz tudo isso. Tranquilamente a gente faz tudo isso, né? Mas é considerado uma profissão para a qual você não tem capacidade física e, principalmente, em alguns aspectos, uma das questões que a Mariana trouxe, que foi a questão intelectual, que a construção do pensamento lógico, o pensamento o tipo de brincadeira que é dado à criança, o tipo de brinquedo, o tipo de estímulo que é dado é diferente. Então, você cresce com a pecha de que você não tem uma capacidade intelectual igual, né? Como se fazer... como é que se ser bom em matemática significasse capacidade intelectual. Eu conheço muita topeira que é extremamente boa em matemática, mas é completamente cego no ponto de vista social das relações e da inteligência emocional e a inteligência de relações sociais, né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas isso está colocado. Isso está colocado e muitas vezes, quando a gente está nesses ambientes, você sente essa invisibilização da sua opinião,
da forma como você apresenta um trabalho, da forma como você constrói. Eu me lembro também, eu estou trazendo, já que você pediu exemplos, de estar num congresso, né, em que eu estava apresentando um trabalho e você apresenta o seu trabalho e ele é completamente desqualificado, não por conta do trabalho em si, mas por conta da dúvida se você tinha capacidade de fazer aquilo. Percebe? Então, assim, não é que o trabalho não tivesse correto e não tivesse bom, mas era assim, como se fosse você mesmo que fez, você teve ajuda de alguém para fazer, quer dizer, é a dúvida se você tem a capacidade de fazer aquilo. Então, isso para mim é uma agressão muito grande, porque coloca toda a sua capacidade intelectual em xeque, porque pelo simples fato de você pertencer a um determinado gênero, você tem a sua capacidade questionada. E isso acontece com frequência, esse questionamento da sua capacidade intelectual. Então, assim, exemplos eu tenho diversos exemplos, né? Mas para mim, essa questão do dia a dia, das questões colocadas de forma subliminar, para mim, é o mais grave de tudo, porque isso reflete uma cultura, né? Uma cultura que está na cabeça das pessoas e que muitas delas não se dão nem conta de que isso é algo muito grave, muito sério. Tá? Muito obrigada, Joana. Mari, por favor, suas experiências. Bom, eu acho que o que a Joana falou aí, eu concordo com ela plenamente. A gente tem casos que chamam mais atenção, né, que ficam, porque talvez tenham uma agressividade, são mais diretos, mas o que eu acho que destrói mesmo, o que deixa a gente, o que cria certas coisas, como a própria síndrome do impostor, que eu vejo que é uma coisa absolutamente natural e presente natural não, mas absolutamente presente na maioria dos meus colegas, é esse dia a dia, esse processo de pequenas agressões, né, de você estar tendo sempre que se provar, de que das suas ideias sempre serem contestadas, ou então você promover uma ideia, colocar uma ideia numa reunião e ela ser questionada ou ser desmerecida, e na sequência algum colega vai e inverte o advérbio ali e a ideia é tida como brilhante, né? Ou então o trabalho que você coloca que é obliterado quando é apresentado, sabe? Esse tipo de questionamento de você estar sempre tendo que se provar. Você diariamente tem que provar a sua competência, o seu valor técnico. Eu acho que isso mina muito, né? Assim, se você pensa que um homem pode se dedicar 100% a uma carreira, uma mulher tem que se dedicar 40% do seu tempo para estar se provando. Porque ou você tem o cabelo comprido demais, ou você tem o cabelo curto demais. Ou você não pode fazer unha para ir para a sondagem, ou você não fez a unha direito para uma reunião de gerência. Entendeu? Ou você não está usando salto para ir para uma reunião com um boarding, ou você está usando salto e não é coerente. Então, assim, você ouve esse tipo de coisa recorrentemente. Então, eu me recordo de episódios de escutar que a nova geóloga que chegou, não foi diretamente comigo, mas a nova geóloga que chegou não ia se dar bem na sonda, porque ela era muito bonita para ir para o pé da sonda, e que a anterior, que era mais masculina, que se daria melhor. A gente escuta esse tipo de coisa, isso não é uma coisa que é tirada de tirinha, gente, é realidade, a gente escuta isso diariamente, entendeu? Ou você escuta que você é muito feminina para lidar com a equipe de campo, né? Ou então que você não sabe se impor, ou então quando você se impõe demais, você é tomada como histérica, como louca, como prepotente, né? Isso acontece demais com nós mulheres. Quando a gente realmente resolve colocar um ponto e se fazer escutar, e pera lá, eu estou falando, por favor, você é tida como intransigente, como histérica, é uma palavra que eu gosto muito de usar, porque ela remete a todo um histórico da onde veio a histeria, que é uma coisa bem gritante, e eles adoram usar essa palavra histérica para denominar uma mulher que se coloca, que põe as suas decisões, enquanto um homem que faça isso é colocado como incisivo, como um gerente, como um líder nato que sabe se impor. Então, a gente sabe desse... Então, acho que essa questão assim, do dia a dia talvez seja muito mais cruel e traz muito mais dúvidas e dificuldade aos nossos processos da desconstrução do que exemplo. Como a Joana disse, a gente tem N exemplos, né? Desde o assédio que ocorre
em diversos ambientes, no ambiente acadêmico, no ambiente profissional, até a questão de comentários, né? Comentários sobre a sua aparência, comentários sobre as suas roupas, comentários sobre a sua forma de falar, né? Sobre a sua forma de agir, ou sobre a sua forma de não agir, né? Até conheço vários casos de colegas que têm que se isolar dos seus grupos de trabalho, ou foram deliberadamente isoladas dos happy hours, por exemplo, onde acontece os contatos mais próximos profissionais, os embraces para a mentoria, para a questão da mentoria que eu falava, eles são muito comuns nesses eventos sociais, e várias colegas são tiradas desses eventos sociais. Quando você tem uma equipe majoritariamente masculina, muitos já me remeteram, não, gente, eu estou aqui em tal cidade, vim para cá sozinha, a equipe do trabalho nunca me chama para um happy hour, ou por uma comemoração depois, porque são só homens, e a desculpa deles é de que eu vou me sentir desconfortável, né? Então, assim, a gente sabe que essas sequências, eu acho que são mais dolorosas e são mais difíceis, né? Mas entre esses reportes, você tem vários, você tem comentários, você tem assédios, você tem a questão da maternidade. Eu vi a Carol, quando eu engravidei da minha filha, a Carol estava grávida do segundo, eles até são bem amigos, e a gente escutou muita coisa, né? A gente teve muito apoio, tem que reconhecer isso, mas você escuta muita coisa, né? De que, se você decidiu ter um filho, você tem que arcar com isso agora, né? Assim, como se fosse uma sentença de uma corrente que você tem que arrastar da maternidade, que vai te impedir de fazer tudo, quando na realidade não deveria ser, né? Então, a culpa que é gerada, eu acho que a grande palavra é essa, a culpa que é gerada sistematicamente por essas pequenas agressões, eu acho que ela é muito pior e muito mais cruel, muito mais difícil de ser limpa e retirada para a gente construir nossa carreira e nossa vida do que alguma agressão específica, assim, mas tem essas aí que eu citei, todas aconteceram comigo, da unha, do cabelo, da colega que era bonita demais para a conta, da outra que era masculina demais, então, são N exemplos. Muito obrigada, Mari. Simone, por favor. Antes de falar dessas questões, eu só queria complementar uma coisa aqui sobre a questão da maternidade, que eu acho que foi a Joana falou que tem muitas mulheres que não são mães e que são felizes. Eu conheço muitas mulheres que são mães e são muito infelizes, né? Justamente porque elas não... Porque o mito da maternidade, da romantização da maternidade, né? Bom, as situações, eu acho que há uma convergência tão grande, todas nós passamos por quase tudo igual, né? Há um reconhecimento, e recentemente, lá no Coletivo Mulheres Terra, do Geociência, que a gente fez essa pesquisa nacional, a gente observou que não só os homens, né, cometem assédios, e assédio no sentido da violência ampla, subliminar também, o assédio moral, né, o assédio intelectual, o assédio sexual, mas as mulheres também. E eu digo para vocês que eu já fui assediada moralmente, na mesma proporção, entre homens e mulheres, né? E isso já aconteceu diversas vezes. Eu já sofri assédio sexual, meu primeiro assédio sexual foi muito duro, né? Eu tive que realmente bater na pessoa, eu nem sei se ela viveu, morreu, não sei. Se morresse, eu acho que ia sair na televisão, porque era uma pessoa um pouco famosa aí dentro do meio. E ela me trancou numa sala, me jogou em cima de uma mesa, e aí tentou, né, me estuprar. E aí eu fiz consegui me libertar, sair correndo, etc. Então, isso para mim, eu tinha 17 anos, eu tinha acabado de terminar a escola técnica. Então, isso gerou um trauma para mim muito grande, especialmente porque era um homem mais velho, um homem branco mais velho, e isso, durante muito tempo, eu tive uma dificuldade de lidar com esse estereótipo, né, desse tipo de pessoa, assim, com essa idade, com a mesma idade, etc. A questão da nossa opinião, né, muitas vezes já foi colocado aqui, só que nessa pesquisa que nós fizemos, e também no meu relato pessoal, isso não acontece apenas com colegas, né? Isso acontece também, não somente com os superiores, mas também com os nossos subordinados nas empresas, né? Então, muitas vezes, e agora eu me lembrei de um relato das meninas da oceanografia, na mesa que nós fizemos no congresso da UFBA, que eles falaram que
cozinheiros, né, e homens contratados para cozinhar, disseram que não iam cozinhar porque tinha mulheres na equipe e não fazia sentido eles cozinharem, já que tinha mulheres cenógrafas na equipe. E aí, nessa questão pessoal, assédios de alunos, né, não no sentido da opinião, e sim no sentido da opinião, na verdade, né. Então, recentemente eu tive, isso não foram muitas vezes, mas as vezes que eu percebi me chocou bastante. Então, eu estava orientando um aluno sobre um determinado assunto, e eu fiz uma correção para ele no texto, e aí ele foi para uma palestra e voltou me falando aquilo que ele tinha escutado lá. Eu falei, olha, mas o que você escutou foi exatamente o que eu escrevi, você não concordou, agora você está concordando? Quer dizer, olha aí até onde é que vai o seu machismo, né? A experiência de você ter que falar alto, de que você ter que gritar, e aquilo que Mari falou, né? Lhe taxam logo de louca. Eu aprendi com uma amiga minha que, às vezes, para a gente ser escutada, a gente tem que dar uma de louca mesmo, e não me importo, né? Mas é chato, né? A gente tem que estar o tempo todo se desgastando, é sempre muito desgastante. Emocionalmente, a gente fica exaurida quando a gente sai de determinadas reuniões em que parece que a gente falou demais e ninguém escutou, né? Agora, lá no nosso instituto, a gente tem um cenário mais dividido, né? A gente tem muitas mulheres, então isso se dilui um pouco. Mas eu imagino, no campo profissional, realmente é muito mais duro, né? Imagino que seja muito mais duro aí o que essas meninas passam. Então, assim, eu acho que eu passei absolutamente por tudo que vocês falaram aí, então não vou me repetir, eu acho que talvez a diferença tenha sido a tentativa de estupro, que felizmente não se consolidou, mas que fica um trauma, né? Para sempre aí na nossa cabeça. Muito obrigada, Simone, Mari, Joana. De fato, são situações muito difíceis, né? Que todas as mulheres já passou em algum momento. Inclusive, numa discussão do projeto de extensão que a gente tem aqui, né? Sobre mulheres cientistas, não é específico para geociências, a gente discutiu isso. Toda mulher já foi assediada. E conhece alguma amiga que foi assediada, sabe de uma história. Agora, os homens não sabem quem são os estupradores, quem são os assediadores. Isso fica para nossa reflexão, né? Que esse debate tem muito pouco tempo que ele vem à tona. Então, eu agradeço muito a vocês por se exporem também nessas situações, né? Porque é muito difícil falar das nossas dificuldades, muitas vezes traumas, né? Que fazem com que, em alguns casos, e isso tem estudos também, façam com que as mulheres se afastem do trabalho nessas áreas depois de passar por tantas situações de assédio moral e assédio sexual, né? Então, agradeço muito. E eu queria falar só uma experiência minha, que na verdade foi antes da experiência profissional, só para complementar, porque quando eu passei no vestibular, meu professor do ensino médio falou: que bom, parabéns para você, pena que não é curso para mulher. Então, a gente lida com esse processo há bastante tempo, né? Todas nós, mulheres, e nas geociências ainda mais, né? Na geologia. Então, vamos passar agora para nossas perguntas no chat. Tem várias perguntas, gente. Bem, eu vou tentar ler ao máximo aqui, agradecer a presença de todos que participaram, de todas as mulheres que estão aí estimulando, os homens companheiros também que estão aí discutindo. Enfim, a Thalita Gantos trouxe várias reflexões aqui. Para mulheres pobres, em sua maioria negras, igualdade salarial significa igualdade na miséria, em uma sociedade dividida em classes. Vocês acham possível a libertação da mulher numa sociedade capitalista? E ela segue uma outra pergunta. O que vocês acham da tática das grandes empresas capitalistas, como as grandes mineradoras, que oprimem a classe trabalhadora, principalmente mulheres, mas pregam igualdade de gênero? Bem, eu vou tentar fazer uma rodada de perguntas para vocês, depois, cada uma que sentir à vontade para responder as várias, tá? Porque senão a gente não consegue falar todas as perguntas. Aliás, todas eu acho que a gente não consegue. Peço desculpa para o público. Agradecer a presença também, a Anete, tá falando, a Anete Oliveira, Elisa Rocha, elogiando o debate, agradecendo alguns colegas homens dizendo que estão aprendendo muito na live, enfim,
A Anete Oliveira comentando, sempre briguei com esse termo, ajuda eu recebo de terceiros e não de marido. O marido tem as mesmas obrigações. Enfim, alguns colegas fizeram perguntas aqui. O Orildo Lima, a ABMGEL já iniciou o cadastramento no sistema CREA-CONFIA? É necessário e urgente, em primeiro lugar, fortalecer a atuação dos geólogos nos CREAs. Automaticamente haverá uma vaga para geólogas. A Suzy respondeu que o sistema CREA-CONFIA é um ambiente excludente sobre várias perspectivas. Então, para vocês comentarem. O João César de Freitas fez uma pergunta. Nesse mundo de fome, peste e guerra, as mulheres foram muito resistentes e oprimidas. Em um novo mundo possível, como as mulheres geólogas vão lutar para construí-lo e se fazerem mais ouvidas? Bom, agradecer a presença. Ana Santana, nossa colega, está nos assistindo. Elisa Rocha, irmã geológica. A Márcia Nunes também aqui comentando. A ABMGEL entende a importância de sua presença junto ao sistema CONFIA-CREA mútuo. E como forma de nos integrarmos em 2019, entramos em contato com as responsáveis pelo projeto Mulher do CONFIA. Vinícius Ferreira, nosso colega, pessoal, parabéns pela live, muito importante neste momento. Um grande abraço para as Mari, Bege e Carol. Grandes lembranças. Lucindo Fernandes, excelente debate. Sheila Souza, já fui agredida verbalmente por colegas de trabalho, por minha posição de chefia. Já fui chamada de louca por ter posição enfática sobre determinado assunto, fora o assédio sexual. E a Suzy comenta, né, que maravilha a participação de tantos colegas homens. Bom, tentando trazer alguns comentários, passo a palavra para vocês também para se responderem e interagirem com os comentários. Peço desculpa se não consegui ver todos, gente, mas faz parte, né? São muitos comentários. E é isso. Podemos começar, então, pela Simone? Ok. O que eu falar é uma posição minha, tá? Então, não tem absolutamente nada a ver com a entidade com a qual eu represento. É uma posição pessoal, né? Eu não acredito que a gente vá ultrapassar essas questões dentro do sistema capitalista pela própria concepção de criação, né, de como ele foi construído à base dessa violência de gênero, de raça, né, e de tantas outras violências com qual esse sistema foi construído e elaborado ao longo do tempo, né. Então, eu acho extremamente incompatível. É uma discussão que eu tenho travado aí com algumas pessoas. Eu, antes de tudo, sou anticapitalista, então, porque eu acredito que o modo de vida, né, em que as pessoas têm as liberdades reais de opção, de escolha, fora das caixinhas predeterminadas, isso não é compatível com o sistema capitalista. Então, enquanto houver sistema capitalista, e com ele houve, né, a gente sabe que houve um aprofundamento do patriarcado e de uma criação de milhares e diversas formas de nos oprimir, nos colocando sempre no papel da reprodução, né, no papel da reprodução do trabalho, e não no papel ativo como construtoras de uma sociedade plena, né, e igual para todo mundo. Então, eu realmente não acho compatível, embora existam aí diversas formas, para mim, né, que maqueiam esse sistema, diversas tendências capitalistas, um capitalismo consciente, um capitalismo heterodoxo, um capitalismo... mas no final, para mim, é tudo a mesma coisa, então não acredito nessa possibilidade. Eu acho que as geólogas e as geocientistas, na verdade, a gente precisa pautar a nossa luta em conjunto, né, com o conjunto da sociedade, não dá para a gente se isolar dela, né? Agora, a gente realmente tem pautas específicas, e nessas pautas específicas, eu acho que a gente precisa trazer, primeiramente, fazer uma discussão interna, porque a gente precisa dialogar entre nós, construir um consenso de luta, embora existam as diferenças, né, que a gente sabe, as diferenças regionais, as diferenças raciais, né, mas eu acho que é importante que a gente esteja unida dentro das nossas especificidades, mas que a gente esteja unido numa totalidade aí, que a gente possa caminhar juntas, porque não adianta eu, como mulher branca, atingir determinados patamares e a minha
colega negra não atingir. Então, a gente precisa caminhar juntas e tendo esse olhar, né, e as LGBTs, etc. Então, eu acho que somente a colaboração entre a gente, o estudo, é preciso estudar, né, eu acho que a gente precisa estudar esses temas, e a gente conseguir também dialogar com os homens, né, não sou radical, eu acho que a gente precisa combater a masculinidade tóxica, né, e levar esse debate para dentro das empresas, de uma forma verdadeira, né, e não simplesmente para cumprir tabela, para ser um item a mais no cardápio, né, dessa falsa vontade, vamos dizer, de resolver as questões, que a gente sabe que muitas vezes é só uma maquiagem para cumprir tabela, né. Então, é isso. Obrigada aí pelas perguntas. Obrigada, Simone. Joana, por favor. Bom, eu vou na mesma linha de Simone. Na primeira pergunta, quando se colocou a questão dos desequilíbrios, eles estão colocados exatamente pelas questões de classe, de raça, de gênero, enfim. E certamente o capitalismo ele reforça por demais essas questões. Então, na minha primeira fala eu disse que essas questões são questões estruturais e que elas para que a gente mude isso, tem que mudar estruturalmente a sociedade, a mudança estrutural, mudança de concepção de como se dão essas relações, né? E, de fato, a questão capitalista, ele pressupõe você ter uma massa de pessoas para estar disponibilizado para a construção do capital. Nessa pandemia, inclusive, a gente tem visto, né, o quanto que o trabalho é responsável pelo lucro, pelo dinheiro, pela riqueza. É ele que define isso, é o trabalho e essa massa de trabalhadores que define isso. Então, o capital precisa dessa massa, precisa dessas pessoas que não questionem, que não discutam, que não tragam essas reflexões que a gente está fazendo aqui, exatamente porque precisa que essa massa esteja aí disponível para cumprir o seu papel, que é de gerar riqueza, né, para que poucos possam desfrutá-la. Então, de fato, não há compatibilidade entre essas mudanças estruturais. Como a Simone disse, você tem maquiagens, você tem capitalismo e formas de relações mais que podem respeitar melhor e dar melhores condições, distribuição melhor de renda, mas, de fato, determinadas questões dentro da nossa sociedade, elas só se resolvem quando o capitalismo reforça por demais essas questões todas. Então, eu realmente não acredito que a gente tenha mudanças significativas. A gente tem avanço, sim, a duras penas, né, com muito sofrimento, muito trabalho, muita dedicação, mas é apenas para amenizar as nossas relações e para que a gente possa viver de uma forma mais tranquila e mais amena dentre esse caos que a gente vive, que é a nossa sociedade. Enfim. E outra questão que foi colocada aí das perguntas é a questão da necessidade de ter a BMGEL, de ter essas. Eu falei disso lá atrás e reforço que é muito importante, sim, porque tem determinadas questões. Nós três aqui falando, nós quatro, né, a Carol participando ativamente aí com a gente também, falando sobre uma série de questões que nos afligem e que nós compreendemos. E aqui nesse pouco tempo que a gente discutiu algumas questões, a gente vê o quanto que nós temos em comum em relação àquilo que nos aflige, que nos faz sofrer, que nos angustia. E, obviamente, quando você tem uma associação de mulheres, o sentido é exatamente esse, a gente trazer essas temáticas, porque nós compreendemos melhor que ninguém. Mesmo que os nossos companheiros sejam pessoas... O meu companheiro é uma pessoa fantástica, uma pessoa que entende, que participa ativamente, que entende ativamente essas questões, mas não sente o que nós sentimos, percebe? Ele não sente da forma como nós sentimos, como nós nos colocamos no meio de toda essa questão aí dos assédios, a questão da desqualificação profissional, a questão das culpas que nós carregamos. Isso é algo que nós compartilhamos entre nós. E é extremamente importante que nós possamos discutir essas questões entre nós. E, portanto, uma associação que congrega mulheres é importante porque você traz essas temáticas que nos ligam em alguma medida. Por mais que nós sejamos diferentes nas nossas vidas, nas nossas concepções, mas tem determinadas questões que são muito comuns a nós. E é muito importante que a gente traga isso para a reflexão, para que a gente possa nos ajudar, inclusive, naquelas questões que a gente colocou anteriormente, as culpas que nós temos, de onde vêm, por que temos, então, e por que não podemos nos livrar delas, né? É um trabalho que não é simples, e a gente sabe que muitas vezes a gente tem consciência da culpa, a gente sabe que ela é nociva, mas a gente não consegue se livrar dela. Essa que é a questão. E por que a gente não consegue se livrar dela? Então, só nós, entre nós, conversando e tratando dessas questões, é que nós podemos começar a enxergar
é como eu falei, é tipo uma terapia coletiva, certo? Que vai nos fazer refletir e pensar sobre essas questões que nos afligem, né? Como nenhum outro ambiente o fará. Então é isso. Tá? E eu agradeço muito aí a todos que estiveram aqui, foi muito bom aí estar na companhia de vocês. Muito obrigada, Joana. Mari, então, por favor. Bom, começando aí pela pergunta da Thalita. Thalita, se eu não muito me engano, tenho certeza, na realidade, é do nosso núcleo da Unicamp. Obrigada por estar aí participando. Bom, também concordando aí com a Simone, é uma opinião pessoal minha, porque eu faço parte de uma associação que é plural, né? Que é plural, que envolve diversas mulheres, diversos ambientes. Então, eu não acredito que uma única linha de pensamento vai abranger associação nenhuma no mundo, mas a gente tem objetivos em comum que tem que ser trabalhados. Eu, pessoalmente, não acredito, por todas as razões que a Joana e a Simone colocaram, eu não vou repetir, que existe uma possibilidade de uma mudança real e estrutural dentro do capitalismo, principalmente da forma que o capitalismo existe hoje, a forma que ele se apresenta. E acho que essa pandemia deixou isso mais claro do que nunca para todos, isso, né? Quem não questionou isso ainda vai questionar nos próximos meses, porque a gente ainda vai começar a entrar real no colapso promovido por isso tudo, economicamente, e que não é nada mais, capitalismo é aquela cobra que está sempre comendo o próprio rabo, ele sempre vai promover uma grande própria crise dentro dele por conta do seu padrão destrutivo, né? Então, eu não acredito que uma mudança estrutural seja real dentro desse capitalismo, ou de qualquer um, né? Enfim. Mas também, como não acredito, eu acredito que a gente vive nele. A gente, infelizmente, vive nele, vive talvez no auge dele, no auge da primeira grande crise do mundo moderno dele. E enquanto vivo nele, como mulher, tem várias outras mulheres que vivem nele e que não têm a possibilidade de escolha de se abster dele. Então, eu não tenho como dizer para uma técnica de mineração que nasceu na cidade de Niquelândia, nunca saiu de Niquelândia, que ela não faça um curso de técnica de mineração, porque a indústria mineral é a indústria mineral, né? E nós sabemos que ela se apropria de causa, porque é uma oportunidade para aquela pessoa. Ela não tem, talvez, um certo privilégio de escolher, de uma escolha mais abrangente, né? E eu não tenho posição para condenar essa escolha dela, mas o que eu posso fazer é fornecer meios de chegar a ela pela empresa ou pela associação e mostrar quais são seus direitos, o que é inaceitável e como lá dentro ela pode se construir e ajudar a construir a posição de mulheres nesses locais. Porque as demandas, elas são urgentes dentro do capital. A militância anticapital, ela existe, ela é necessária e as discussões têm que ser feitas, mas juntamente com isso a gente tem que ter eu chamo de os bichinhos que agem na engrenagem do sistema que está rodando, o sistema está rodando, a gente está dentro dele, né? Então, a gente tem que ter infiltrar dentro desse sistema através dos processos que a gente consegue, promovendo essas discussões, promovendo a não normalização de coisas que eram normalizadas, mostrando a irracionalidade de certos comportamentos, e, inclusive, acho que eu já tinha falado isso na minha primeira fala, essa apropriação de causas que existe, não só com a causa de pauta de gênero, a pauta LGBTQ, ela é pega o tempo todo. Por quê? Porque está em moda, está em voga, dá bons olhos às empresas. Então, você vê que a igualdade de gênero não é só na mineração, várias empresas têm promovido debates que foi o que eu tinha falado, promove um debate de gênero por semestre, mas dentro das ações políticas da empresa não há mudança de padrão, não há mudança de pensamento, não há promoção de verdadeiras ideias. E isso é raso, isso é natural, isso é o real do capitalismo. Ele se apropria dessas ideias, torna elas rasas, torna elas palatável e tira proveito. Ele faz isso com tudo. E vai fazer com as causas que tiverem em pauta. Vai fazer com a causa do racismo que está em pauta agora, fez com a da LGBTQ, faz com a nossa de gênero, inclusive porque por que as empresas estão se importando com o gênero agora? Porque resolveram abrir os olhos? Não, porque as próprias mulheres começaram a brigar dentro das empresas e a reclamar e a ter voz.
e porque você tem uma série de objetivos de desenvolvimento sustentável na ONU, que começou a ser cobrado, que começou a ser pautado, e a ODS 5 é igualdade de gênero. E essas empresas, internacionalmente, para uma série de créditos, para uma série de benefícios, elas necessitam estar em acordo com essas ODS. Então, a própria pauta vem pela questão financeira, né? Mas eu acho que isso fortalece a gente ter a necessidade de se colocar nesses locais, se fazer presente e mostrar geralmente isso. Olha, a gente sabe o que vocês estão fazendo, mas a gente sabe que os seus objetivos não são tão nobres assim, a gente precisa mudar isso. Porque não é o que a gente aceita, não é o ideal e não é o que queremos. Mas essa é a minha opinião. Assim, eu acredito que, embora não seja real e estrutural, a gente precisa atuar em várias vertentes, né? Uma militância anticapitalista, a promoção de ações de equidade de gênero dentro onde mulheres necessitam trabalhar, né? Dos locais que as mulheres necessitam trabalhar, porque infelizmente é uma necessidade. É isso. Ah, sim, desculpa, eu ia falar na relação do CREA, que foi colocado. Eu não sei se os colegas da BMG já responderam no chat e tudo mais. A gente tem um contato desde o ano passado com o pessoal do projeto CREA, do projeto Mulher do CREA, que está sendo instalado em todas as instâncias dos CREAs regionais, né? E estamos tentando promover uma parceria. Estávamos em andamento de conversas quando a pandemia veio e, infelizmente, acaba paralisando um pouco a situação. Mas eu espero ter uma conversa com o CREA, porque queremos geólogas dentro do CREA, e, além de tudo, queremos fortalecer a profissão dentro do CREA, porque sabemos que somos muito fracos e muito fracamente representados dentro do sistema CREA, e que acho que a Febragel também tem feito um trabalho muito bom nessa relação institucional com o CREA, e está aí colocado. A gente tem conversado também com a Febragel nesse sentido. Então, em relação ao CREA, tem essa colocação também. E obrigada a todos os colegas que estavam aí. Muito obrigada, Mari. Então, a gente tem que chegar ao final da nossa live, mas eu vou ler mais alguns comentários, tá? Bem rapidamente. O Ronaldo Malheiros falou: parabéns pela oportunidade de conhecer a história de cada uma de vocês, guerreiras, que representam todo o coletivo das mulheres e geólogas. O Leandro Evangelista, querido, muito amigo, numa discussão como esta, cabe aos homens ouvir, aprender e melhorar. Rosaline Silva: que bom, Simone, aqui é o FMG, somos minoria. Rosária Reuter: sou mãe de 2 meninos, penso que uma boa maneira de contribuir com os desafios de ser mulher é educá-los, tentando promover aqui em casa um ambiente sem estereótipos e discriminação. Não é fácil, planto uma sementinha todos os dias. É isso aí. Fabi Ferrão: muito importante esse debate. Fabi, querida, egressa do Mader, obrigada. Rosaline Silva também: maravilhosos, parabéns. Obrigada, Rosaline. Elisa Rocha comentando também: muito tenso, né? Vivemos sob intensa pressão. Carolina Reis: a presença das mulheres não depende apenas da BMGEL. Quando teremos conselheiras no CONFER? Quem já votou numa mulher para conselheira ou apoiou uma candidatura? Isso dialogando, né, com o que está colocando lá no chat. E aí, Rosaline: perfeito. Andréa Franzini: parabéns pelo alto nível da discussão, muito necessária e urgente. A Suzy Ruff também colocando magnífica. E alguém comentou: tem uma candidata mulher ao CREA do Rio. Bem, muito obrigada aos comentários, todo o público. Agradeço também a presença da mesa, mulheres maravilhosas que engrandeceram tanto o nosso debate. Foi um debate muito qualificado, fundamental, que a gente consiga seguir discutindo, né, e construindo uma nova sociedade, um novo espaço para o nosso trabalho. Vou passar para vocês finalizarem uma rodada bem rápida, pode ser? Começando pela Mari. Eu queria agradecer novamente à Febragel, a toda a sua diretoria, pelo trabalho que vem desenvolvendo, não só aqui, mas também por toda a questão do geólogo. Eu vejo que a Febragel tem atuado de uma forma muito boa nos últimos anos, e
conseguido acompanhar o trabalho, ando muito orgulhosa da Fibragel, e esses debates que estão sendo promovidos durante a pandemia são muito bacanas, e esse debate em especial gostaria de agradecer muito novamente pela oportunidade de estar aqui com a Simone e com a Joana, que é uma honra também estar aqui, e com a Carol, que mais do que uma colega de luta, de diretorias, é uma colega de vida. Então, é uma oportunidade sem igual de estar podendo falar para tantos colegas, colegas de graduação, né, colegas de trabalho, colegas de diretorias. É muito bacana ver que as pessoas estão assistindo. E como fala final, eu acho que a gente conseguiu pautar e passar por várias, né, questões e que todas remetem a a grande posição, né, de que a gente precisa evoluir mais rápido, talvez, né, porque a gente ainda pauta questões de 40, 50 anos atrás, e isso me assusta muito, ver como as mudanças para algumas questões são tão lentas, são tão morosas e são sempre tão questionadas, né, quando escandalizadas e abertas. Então, eu acho que talvez esse momento de confusão, de crise, onde todas as coisas estão se abrindo, né, onde está se abrindo a necessidade da ciência, a necessidade da diversidade, a necessidade de se estabelecer uma relação social saudável e mais pautada numa sociedade de verdade do que no individualismo, né, reforçam essas causas, né, principalmente eles reforçam e trazem à tona as necessidades e importância dessas questões. Dito isso, eu agradeço meus colegas da BMGEL também, que estão participando aí de várias lives, por todo o trabalho, as meninas dos núcleos também, as diretorias de núcleos, estudantes, professoras e profissionais que atuam brilhantemente nos núcleos, trazendo várias discussões de caráter regional e nacional. E as minhas colegas aqui de debate, novamente, agradeço muito pela oportunidade de aprender também, de discutir, de dividir experiências com vocês. Foi um prazer enorme. Obrigada. Muito obrigada, Mari. Joana, por favor. Bom, também agradecer muito a oportunidade. Eu acho que essas questões são questões muito importantes e assim, eu acho que é sempre bom a gente falar um pouco sobre elas e refletir um pouco sobre todos esses pontos que nós trouxemos aqui hoje, né? Certamente a gente deu uma pincelada apenas em vários deles e com certeza precisamos aprofundar e trazer essa discussão cada vez mais para os nossos ambientes de trabalho. A gente fala, tem muita questão da academia, eu queria trazer um pouco essa questão da academia, que parece que a universidade está aquém, ou está, assim, fora dessa questão. Dentro da universidade parece que tudo é lindo e maravilhoso, que nós todos discutimos e aprofundamos temáticas, enfim, e é uma coisa para nós refletirmos sobre o papel das nossas instituições, né, quando muitos temas eles são reforçados dentro da academia, quer dizer, a gente trabalha dentro de uma sociedade. A gente acabou de falar sobre a questão se a gente acredita que há uma mudança significativa dessas relações estruturais, dessas relações sociais com o capitalismo, mas dentro das universidades isso é reforçado, assim, você reforça o status quo, você reforça, a gente traz eu costumo dizer que a gente faz a inclusão, você traz as pessoas das periferias para dentro da universidade, faz o processo de inclusão, mas você para trazer essas pessoas para dentro da universidade, para transformá-las em alguém que sai da exclusão, dos seus espaços periféricos e adentra os espaços médios da sociedade e se transforma em alguém que vai ser um excluidor ou enfim, vai se afastar cada vez mais do seu espaço, de onde ele saiu, de onde ele viveu. Quer dizer, a universidade não trabalha muito essas questões de como que se dá essas relações. A gente reproduz as relações que estão estabelecidas na sociedade, basicamente. Então,
acho que é o momento da gente começar a trazer. Eu tenho uma curiosidade enorme de saber com essa questão, por exemplo, das cotas, que ampliou muito o número de pessoas. A Mariana falou sobre essa questão de hoje você vê muito mais pessoas negras, pessoas, né, de periferia, pessoas de classes mais pobres dentro da universidade. Mas em que medida isso faz com que a gente mude a concepção e as nossas relações e o que a gente transmite, o que a gente trabalha dentro das nossas instituições, né? Então, eu acho que esse é um aspecto muito importante para a gente pensar, que a universidade precisa incorporar muitas das questões que estão colocadas lá fora na sociedade, muitas coisas da periferia a gente precisa aprender como trabalhar, como lidar e como viver esse mundo, como pensar sobre essas relações que estão colocadas aí nas periferias das nossas cidades, né? Onde a gente traz as pessoas para tirá-las de lá, né? A gente não traz elas para que a gente comece a pensar e trabalhar no sentido de haver uma mudança e uma contribuição do ponto de vista de pensar essas relações, né? Por que as nossas cidades são tão miseráveis e por que nós temos tantas periferias e tantas favelas e tanta gente miserável vivendo por aí, esquecidas e abandonadas, né? Então, é importante a gente pensar, não basta tirar alguém de lá, pensar uma pessoa, trazer para dentro da universidade, formar ela para ela ir para o mercado de trabalho, e aí o ciclo se perpetua e a gente continua com as mesmas relações, sem mudar absolutamente nada. Então, eu acho que é um aspecto bastante importante para a gente pensar aí, e isso reflete todas as outras questões que a gente falou aqui, racismo, questão de gênero, questões LGBT, enfim, todas as questões que estão colocadas na nossa sociedade, as mazelas vêm da gente estar reproduzindo sempre os mesmos padrões de comportamento, de relações sociais. É isso. Tá? E, mais uma vez, agradeço, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, muito boa estar compartilhando esse momento com vocês aqui, tá? Aninha, se você ainda tiver aí, um abraço. Aninha, minha ex-aluna. Tá? Aqui. Ai, tá muito bom? Obrigada, Joana. Simone, então, por favor. Bom, eu também gostaria de agradecer a Febragel. A gente tem sido parceiros aí nesses anos, né? Eu acho que a gente tem um papel fundamental aí de criar esse elo profissional entre as várias esferas da geologia, né, desde o meio acadêmico até o meio das empresas e dos profissionais que não estão dentro das empresas. A gente sabe que hoje a gente tem um panorama de desemprego muito grande na nossa área, né, então a gente precisa discutir essas alternativas e criar perspectivas de treinamento, de formação, e dar oportunidade para que todos os gêneros, todas as raças, classes se manifestem, se coloquem nessas situações de ensino e de aprendizagem, né? Então, lá na SBG, a gente tem eu agradeço imensamente a diretoria hoje, na qual eu faço parte e sou a presidenta, a confiança. Eu acho que a gente tem um papel importante de transformar um pouco o olhar, né, que existe com relação a esses diversos cenários e os papéis de cada um, né, nele. A gente precisa também estreitar esse debate, né, e não vejo como a gente fazer isso isoladamente. Então, por isso que é muito importante a cooperação das instituições. A Febragel, né, tem sido uma grande parceira, e agradeço, assim, imensamente a oportunidade de estar aqui, da gente estar se colocando. Eu acho que, Joana, a gente não pode, né, como você bem disse, né, a gente não tem como dissociar as lutas, né, nós como mulheres, a gente precisa estar dentro de uma totalidade, com as nossas especificidades, mas dentro da nossa totalidade, e dialogando entre nós, criando consensos, né, Mariana, a BMG também tem um papel fundamental nisso aí. A gente percebe que é um lugar de fala, tem os lugares de fala, tem os lugares de escuta, e isso é um exercício muito bom, muito enriquecedor, estar junto com a BMGEL nesse momento, porque a gente percebe que existe uma pluralidade enorme de pessoas, né, com opiniões extremamente diversas, mas todas nós convergimos para um único ponto, que é o ponto, né, da necessidade de nos solidarizarmos umas com as outras nas nossas lutas, né. Então, em comemoração também, né, queria dizer que hoje é a comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente, né, e que o nosso planeta possa, então,
que a gente consiga retribuir ao nosso planeta tudo aquilo que ele nos dá, né, de forma gratuita, exclusiva, considerando aí o sistema Terra como um todo e tudo que a gente tem proporcionado a ele nos últimos anos, nesse cenário aí de destruição, né, dos panoramas naturais e até onde a gente vai com isso aí, né, eu acho que esse momento da pandemia é um momento extremamente importante para a gente refletir nossos padrões éticos, de geoética, inclusive, né, nossos padrões de consumo, e é isso, eu agradeço imensamente, acho que outros espaços vão se abrir, acho que a gente tem um papel fundamental aí de estimular as meninas mais jovens, né, a ocupar esses espaços, e dentro da Sociedade Brasileira de Geologia, a gente, as mulheres, em termos de sócios e sócias, a gente está mais ou menos 50%, mas nas lideranças a gente ainda percebe, e nas diretorias regionais, a gente ainda percebe uma pouca participação de mulheres aí nas diretorias regionais. Então, a gente precisa criar espaços de discussão dentro da nossa sociedade, mas é necessário também que a gente tenha as representações, né, para que a gente possa, então, dialogar de igual para igual e conseguir expor as nossas demandas de forma que a gente consiga ser escutada, tá? Então, agradeço aí imensamente e desejo a todas e todos aí um Dia Internacional do Meio Ambiente, um Dia Mundial do Meio Ambiente, de muita reflexão sobre o seu papel social quanto ser humano aí nesse planeta lindo e maravilhoso, com tanta diversidade de pessoas maravilhosas, com tanta diversidade ecológica de seres, plantas, animais, né? E o nosso papel dentro disso tudo aí. Tá? Obrigada por tudo aí, Mari. Mari, Carol, Joana, pelo aprendizado. Muito obrigada a vocês. Para mim é uma honra estar aqui nessa mesa. Eu agradeço muito. A gente sempre aprende muito ao lado de mulheres tão fantásticas que fazem um trabalho também tão importante para a nossa sociedade, né? Então, eu agradeço muito a presença de vocês. Agradeço mais uma vez, em nome da Febragel, né, a ABMGel, a SBG e a APG que apoiaram essa mesa. Peço que se inscrevam, então, no canal da Febragel, no Instagram da ABMGel, no Facebook da SBG, e fiquem sabendo das próximas atividades. Tenho também sugestão de mais 2 meios de comunicação para vocês acompanharem esses debates, né? A Thalita, que fez várias perguntas para a gente, ela faz parte de uma equipe que se chama A Ponte para o Norte. Sigam o Instagram deles também, tem feito discussões incríveis sobre o tema, @a_ponte pro norte, ou o site www.apontepronorte.org. Tem o site do nosso projeto de extensão aqui na FUP-UNB também, @mulherescientistas.unb. Fiquem atentas e atentos às novas atividades online e presencial, quando for possível, né? Sigam debatendo e construindo conosco. Um bom final de semana a todas e todos. Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem. Muito obrigada, gente.